Será que existem seres extraterrestres do mal? Isso, ETs do mal? Já para pensar nisso? Pois bem, Geraldo Lemos responde. Bem-vindos ao canal Conexão UFO Brasil. Você pede a um deles para aparecer lá em Belo Horizonte para mim, olha só a minha ingenuidade, e conversa com eles. Aí o Chico falou comigo assim: não, Geraldinho, a coisa não é tão fácil assim como você está pensando, não. Cuidado, porque nem todos eles são bons. E aí ele vai me relatar o encontro que ele, Chico Xavier, teve com um dessa raça, um desses extraterrestres, cuja raça era terrível. E ele estava viajando de madrugada entre Franca e Ribeirão Preto, de carro. E um desses apareceu, jogou uma luz no carro onde eles viajavam, o carro parou, né? Teve falência lá dos sistemas elétricos e mecânicos, e a princípio ele só via uma luz que iluminava o carro. Aí essa luz foi na direção do campo. E o Chico me disse o seguinte, que a luz era tão forte, que parecia que o sol tinha nascido em plena madrugada, que era por volta de 3 horas da manhã. E de forma tal que era possível o Chico enxergar ao longe as matas, as montanhas, o gado dormindo. E aí, nessa época, ele viu a nave abaixar-se, mas não tocar o solo. Ela ficou pairando sobre o solo, sem pousar. Do centro da nave desceu uma luz, e no centro dessa luz desceu um ser extraterrestre, que o Chico vai me revelar como sendo muito magro, de forma humanoide, porque ele tinha 2 braços muito longos, 2 pernas também muito longas, muito fino, mas o Chico teve muito medo, porque ele sentiu que a coisa era muito ruim. E ele veio na direção do carro, e vindo na direção do carro, o Chico cruzou o olhar com ele. E quando o Chico cruzou o olhar com ele, vocês sabem que o Chico tinha uma capacidade mediúnica extraordinária, né? Ele tinha uma capacidade de ler o nosso pensamento impressionante. Ele lia tudo que você pensava e te respondia. Então eu creio que quando ele cruzou o olhar com esse terrestre ruim, ele leu as intenções dele, né? E ele diz que ele gelou a alma, de tão ruim que ele sentiu. E tanto é que ele começou a pedir pelo amor de Deus, né? E o Emmanuel apareceu para ele e falou com ele assim: ô Chico, você reza mesmo porque a coisa é ruim. O Emmanuel não deu colher de chá para ele, não. Você trata de rezar porque a coisa é ruim. E aí, então, depois que o Chico fez aquela oração, pediu às pessoas, inclusive meu cunhado, que estava com ele, o Vivaldo da Cunha Borges, para orar, aquele ser desistiu de ir para o carro, deu meia volta, olha o poder da oração, né? Ele deu meia volta, voltou lá para o centro daquela luz, foi levantado até a nave então subiu, pairou em cima de uma vaca que estava dormindo no campo, e o Chico viu a vaca levitando, dormindo, ela não acordou, e entrou na nave. Quando a vaca entrou na nave, a nave foi embora. Em alta velocidade, o Chico deu graças a Deus. Ainda brincou comigo, antes a vaca do que eu. Com certeza. Nossa, essa história ela é realmente incrível, né? Incrível. Vou fazer uma pergunta agora, Geraldo. Aqui no Sistema Solar, nos planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, existe vida extraterrestre física? Isso está respondido por Allan Kardec e por Emmanuel. E eu faço questão de ler porque muita gente tem dúvidas sobre isso. E nós temos que entender o seguinte, que a vida ela é sempre relacionada
à matéria de cada um dos planetas. Percebem? Então, ela não pode ser igual à vida terrestre. Porque aqui na Terra nós temos um tipo de vida que é próprio das condições de temperatura, de pressão atmosférica, de organização da matéria na Terra. Então, por exemplo, nós vamos ver aqui no Emmanuel, no livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, responde a essa questão. A humanidade terrestre é idêntica à de outros planetas ou outros orbes? É a pergunta de número 73. E o Emmanuel respondeu: nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem a cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre perfeitamente identificada com a coletividade universal. Então veja, a condição de vida de cada mundo, de organização da vida, vai ser de acordo com a matéria de cada mundo. Ela nunca será igual. A mesma coisa Allan Kardec escreveu no Livro dos Espíritos, na pergunta 181, sobre essa realidade multiversa, quando ele pôs lá a resposta dos Espíritos. Os seres que habitam diferentes mundos têm corpos diferentes dos nossos e de acordo com as condições dos mundos em que habitam. Esse envoltório, porém, que é o corpo, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram esses espíritos. Então, veja, tudo depende da evolução dos espíritos e da evolução das civilizações extraterrestres. Se elas são mais materializadas como nós, então elas terão corpos como os nossos. Por exemplo, mundos de expiação e de provas provavelmente serão semelhantes nas suas organizações físicas como nós na Terra, não é? Agora, mundos mais avançados terão corpos mais sutis, assim como mundos mais atrasados do que a Terra poderão ter corpos mais densos. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma parte em que Kardec explica este assunto, dizendo o seguinte: do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre os mundos, há os em que os seus habitantes são ainda mais inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros, da mesma categoria que a nossa Terra, que o nosso mundo. E outros ainda que lhes são mais ou menos superiores em todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta vida moral se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual.